Fui agraciado com o convite para participar de todas as versões anteriores dos simpósios paulista de controvérsias do tratamento do câncer. Eu não posso deixar de agradecer essa honraria aos colegas Camponeiro e Paladini. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como podemos melhorar o acesso ao tratamento oncológico, tanto sintomático como etiológico, o tratamento do próprio câncer. Apesar da pandemia, ainda estamos vivendo um envelhecimento progressivo da população. Isso se associa a um maior número de portadores de câncer, com maior número de sobreviventes em remissão ou curados, mais sequelas e mais demanda para o alívio de sintomas, incluindo a dor. Avanços em todas as áreas do conhecimento nos permitiram melhorar o diagnóstico e o tratamento do câncer. Sabemos que temos 3 etapas bem definidas para combater o câncer. Na prevenção chamada de primária, a educação exerce papel fundamental e prioritário. Há a necessidade de falar sobre o câncer, combater o preconceito. Um exemplo dessa prevenção são as medidas de combate ao tabagismo, que geraram uma queda de número de novos casos de câncer a eles relacionados. A redução da exposição a outros agentes, como alcoolismo, poluição e radiações, incluindo as do próprio sol, também auxiliaram muito na redução de mortes e de casos novos. A identificação de outros agentes depende não só de iniciativas junto à população geral, como também de uma melhora da informação e formação da própria classe médica. Esclarecimentos e orientações em relação aos extremos da nutrição também colaboram na prevenção primária do câncer. A subnutrição, quer seja ela por fome e anorexia de um lado e obesidade do outro. Na prevenção secundária, o foco principal é o diagnóstico precoce, que se associa com melhores resultados de tratamento. Nesta fase, o alvo são os portadores ainda sem diagnóstico. O exame de Papa Nicolau é um exemplo vitorioso de prevenção secundária. A terceira fase é a que é dedicada à terapêutica e reabilitação. O doente é tratado em um rodízio, no hospital, no ambulatório e no domicílio. No início, ele passa mais tempo em casa e até mesmo no trabalho, conforme as condições, e nos casos que vão bem, ele fica mais no trabalho e no domicílio. Nos casos em que o paciente tem um declínio do quadro geral, ele pode aumentar o tempo no ambulatório e no hospital. É a fase mais dispendiosa e com piores resultados. A necessidade de centros para tratamento etiológico, ou seja, tratamento oncológico, assim como o tratamento sintomático. A demanda pela melhora da qualidade de vida certamente incluirá o tratamento sintomático e, particularmente, da dor. Em 1986, o tratamento da dor oncológica foi estudada pela Organização Mundial de Saúde, que divulgou essa escada analgésica de 3 degraus como estratégia recomendada para o tratamento da dor. Não foi necessária, então, só essa orientação. Foi necessária também a disponibilização mínima de fármacos para implementá-lo. Você tinha que ter uma espécie de cesta básica para que o doente tivesse esse acesso. Ficou claro na época o papel da importância da administração dos opiáceos. No primeiro degrau, seriam prescritos apenas analgésicos e adjuvantes não opiáceos, enquanto no segundo, seriam introduzidos opiáceos fracos e no terceiro, os fracos seriam substituídos pelos fortes, conforme a evolução do paciente, a intensidade da dor e a resposta à medicação. Nos Estados Unidos, aproximadamente cerca de 3 décadas, o consumo de opiáceos prescritos
começou a aumentar. E até hoje continua em patamares elevados. E, consequentemente, aumentou também as complicações inerentes. A pior delas, as mortes por exagero da medicação. Em 1990, nós vemos aí nesse gráfico o uso crônico de opioides prescritos superou em número aquele que era de usuários de heroína. No Congresso Mundial de Dor em Milão, em 2012, a comunidade envolvida com o estudo da dor foi informada sobre a crise americana do abuso de prescrição de opiáceos. No Brasil, a gente convive com um cenário diferente. Nós não produzimos opiáceos, todos que nós temos são importados, ou nós obedecemos um sistema de cotas que responde não apenas pela natureza do fármaco, mas também pela balança de pagamentos. A estocagem é mínima e até corremos risco de desabastecimento. Outra barreira para o consumo exagerado no Brasil é o financeiro. Aqui o opiáceo é caro e é taxado também, o que ajuda ao aumento do preço. Se compararmos com outros países, nosso consumo é cerca de 25 vezes menor que a maioria deles. Os problemas são diferentes e as soluções devem ser diferentes. No Brasil, há subtratamento da dor. O consumo de opiáceo prescrito é baixo. Nos Estados Unidos, para coibir o abuso de opioides, que é o abuso de prescrição, é o opioide prescrito, desde 2011 está em vigor um plano para coibir o abuso, com metas educacionais, monitoramento da prescrição, monitoramento das vendas também, e criação de um suporte com desenvolvimento de ferramentas para aplicação da lei, redução de fabricação de fármacos e contenção de prescrições abusivas e também do tráfico de medicamentos prescritos. Mesmo apesar desse plano desde 2011, até o final de 2017, as mortes só aumentaram e se acumularam. Então, o então presidente Trump resolveu dotar o plano de parte dos recursos do combate às drogas para coibir as prescrições. E daí os resultados apareceram. Aqui, parece que o que faltava mesmo é incentivo financeiro. A Sociedade Americana para o Estudo da Dor faliu. Os patrocinadores fugiram. Um dos maiores empresários do ramo, dono de farmacêuticas, de laboratórios farmacêuticos grandes, foram presos porque incitavam a prescrição de opioide contra as orientações governamentais. E também o que aconteceu foi que alternativas analgésicas foram implementadas. Então, houve aumento de mortes por abuso de analgésicos anti-inflamatórios não hormonais, subiu 27% as indicações de diálise por redução do fluxo renal causada pelos analgésicos anti-inflamatórios. Daí, o cannabis medicinal começou a ser liberado. E, então, os usos de canabinoides também foram incentivados com a indicação para controle da dor, para tentar substituir o uso do opioide. As complicações tardias, então, começaram a aparecer. O sucesso da escada analgésica fez com que, em 1990, ela fosse também recomendada para o controle da dor da síndrome de imunodeficiência adquirida. E quanto ao câncer, uma conclusão na época foi incrementar as prevenções primárias e secundárias. A escada ganhou um degrau antes do primeiro de farmacoterapia antálgica,
que foi o tratamento etiológico, reforçando a necessidade de tratar a causa. Não há melhor tratamento para uma dor do que tratar a causa da dor. E foi incluído procedimentos cirúrgicos, procedimentos de bloqueio anestésico, em fases que, depois da farmacoterapia, não consegui controlar o desconforto doloroso. Quanto à dor, também nessa época foi incentivado a não menosprezar as dores agudas. A dor aguda maltratada pode evoluir para a dor crônica. Então, e a dor crônica você tem um prognóstico bem pior quanto ao tratamento e à cura do que a dor aguda. Em 2000, a escada analgésica foi recomendada para todos os tipos de dor. E o quarto degrau, quer dizer, depois dos 3 degraus de farmacoterapia antálgica, foi incluído, que seria o tratamento cirúrgico invasivo da dor, e que nós podemos dividir em 2 grandes grupos. O tratamento ablativo, que é o mais utilizado e é o que se faz em bastante quantidade no mundo inteiro para o tratamento da dor no câncer, e aquele não ablativo. A diferença dos dois é que o ablativo ele faz uma lesão proposital no sistema nervoso central ou periférico para obter alívio da dor. Enquanto que o tratamento não ablativo é aquele que preserva o sistema nervoso, que nós vamos ver. De qualquer maneira, há uma necessidade de formação de centros para formação de pessoal e atendimento aos doentes, e disponibilidade de materiais e dispositivos. Então, precisa de investimento para acontecer isso. Então, nós temos os tratamentos ablativos e não ablativos que nós vamos conversar. Aqui, por exemplo, são exemplos de tratamento para dor visceral, de câncer visceral, geralmente, através da neurólise de celíaco, com exames transoperatórios, que pode ser realizado pela tomografia computadorizada ou pela radioscopia. Cirurgias a céu aberto também necessitam de equipamento, principalmente os equipamentos cirúrgicos que as equipes de neurocirurgia possuem, e microscopia transoperatória, com uma imagem suficiente para dissecar as estruturas nervosas e realizar a cirurgia. Aqui é um exemplo de mielotomia mediana, que é feita uma lesão com a própria cânula de metal afiado, e você faz a cirurgia mediana. Você tem que dissecar, muitas vezes, uma artéria ou uma veia fica se interpondo no trajeto da agulha. Esse procedimento tem eficácia boa, mas você vê, se você não fizesse o tratamento a céu aberto, você poderia ter dificuldade em não atingir a artéria que foi desviada da linha média. Alguns tratamentos podem ser feitos com agentes químicos, por exemplo, fenol, e o alvo pode ser um nervo periférico, como, por exemplo, o nervo pudendo para câncer de pênis, câncer de grandes lábios e vagina, ou então pegar a radiofrequência quando o alvo são as vias trigeminais, por exemplo, carcinoma espinocelular, que essa senhora tinha, causando dor nas 2 divisões da terceira divisão, dos 2 lados do trigêmeo, né? Foi feito um procedimento por radiofrequência. Você precisa ter o equipamento também para isso. A cordotomia, que é um procedimento mais conhecido para alívio da dor oncológica, o alvo é espino talâmico lateral. Você pode fazer a céu aberto. A gente vê aqui nessa imagem inferior você fazendo a lesão através de bisturi frio a céu aberto, e do lado direito você faz uma perimielografia e o contraste ele fica sobre o ligamento. Aqui o ligamento à esquerda está sendo usado para rodar a medula, para você atingir a parte anterior dela,
e do lado direito você identifica a porção anterior da medula através da identificação do ligamento denteado. E você coloca o eletrodo na frente do ligamento para pegar o espino talâmico e faz a lesão por radiofrequência à direita, e do lado esquerdo foi com bisturi de lâmina fria, né? Mas você vê que a gente precisa, para esses procedimentos, né, utilizar equipamentos especiais. O uso da estereotaxia ele pode também permitir procedimentos a céu percutâneos, né? Procedimentos de grande porte podem ficar pequenos portes. Só que algumas vezes você é obrigado ainda a fazer cirurgia a céu aberto para evitar danos vasculares. Esse caso aí é um caso de nucleotratotomia trigeminal, e você vê à esquerda, se você não fizesse essa cirurgia de grande porte, você não conseguiria deslocar a artéria que emoldura o cerebelo cranialmente, para livrar a área da inserção do seu eletrodo para fazer a lesão. O material de estereotaxia é muito importante para você, quando você quer proporcionar alívio da dor, através de lesões de alvos cerebrais profundos, quer o tálamo inespecífico ou outros, ou alvos que são utilizados em cirurgia para controle de transtornos mentais. Então, você pode fazer alvos bastante semelhantes que têm um processamento misto de dor e psicoafetividade. Aqui nós temos dois exemplos de dispositivos para liberar substâncias analgésicas no líquor, quer no ventrículo, como essa moça aqui na foto da esquerda, nós temos um acesso intraventricular. E, na maioria das vezes, o acesso é no subaracnoideu lombar, onde você faz a punção normalmente do líquor. Então, você libera ou soluções analgésicas de sulfato de morfina ou de ziconotide para alívio da dor. Podemos também, um tratamento também não ablativo, implantar os sistemas de estimulação elétrica para a estimulação das estruturas do sistema nervoso, medular, cerebral profundo ou cortical, né? Nós temos um plano que é um plano nacional, que é um projeto Brasil Sem Dor, que é a criação e implementação obrigatória de comissão de controle do tratamento de dor e unidades de tratamento de dor aguda e de dor crônica em hospitais, dependendo do tamanho, né? Então, nós estamos pensando na implantação em hospitais e ambulatórios públicos e privados e nas unidades de pronto atendimento. E nos hospitais com menos de 100 leitos, haveria pelo menos uma unidade de tratamento de dor aguda. E para hospitais com mais de 100 leitos, haveria uma unidade também de tratamento de dor crônica. Nós identificamos as diferenças que ocorrem entre Estados Unidos e Brasil, que são imensas, mas nós não vamos negligenciar o fato de podermos passar de uma época em que nós temos um subtratamento, que é a época atual, para um tratamento no futuro que vai se espelhar na atualidade que vive os Estados Unidos. Então, para não negligenciar essas tendências, esse plano foi criado. A criação também de um plano nacional de combate à dor, incluindo dor oncológica, que seria 29 de agosto, um fomento, procurar o fomento dos governos na investigação científica e ao ensino da dor, por meio de estudos clínicos, experimentais, psicossociais, socioculturais e comportamentais, e a criação de cursos de pós-graduação em todos os hospitais universitários do país. Uma atualização periódica do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da dor crônica essa vigência de uma nova regulamentação estaria prevista para 2023.
a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e a campanha Brasil Sem Dor iriam fomentar e promover os treinamentos das equipes em hospitais que ainda não dispõem de pessoal para isso. Então, como conclusões, quanto ao abuso de prescrição de opioides, nos Estados Unidos e no Brasil, nós temos realidades diferentes, muito diferentes. Possuem necessidades diferentes e, portanto, as soluções são diferentes. Nós não podemos só copiar e colar, porque estamos fazendo um grande erro, porque os problemas são diferentes. E nós podemos melhorar o acesso ao tratamento oncológico, quer etiológico, quer sintomático, não fragmentando os esforços. O projeto Brasil Sem Dor pode ser uma boa alavancagem, pode ser uma boa abordagem agregadora para isso. Muito obrigado pela atenção.